Meus amigos, um grande abraço para vocês desde a Venezuela do Sul. Vocês viram que os comandantes as forças, alguns maldosos dizem verdes por fora, vermelhas por dentro, foram ao 8 do Lula, ao evento do 8 do Lula, esvaziado o evento. Nem os mortadelas foram, estão ficando espertos, devem ter pego La Plata e dispensado o sanduíche de mortadela. Aliás, tem umas marcas de mortadela com problema aí na Bahia. O pessoal está deixando de comer mortadela. Tem que deixar mais, né? Tem que abandonar mais a mortadela. Muito bem. Então saibam vocês o seguinte, aquele evento esvaziado, onde teve tudo, onde Lula fez apologia aquelas coisas que vocês ouviram, onde Lula depois foi na galeria onde ficam as fotografias dos presidentes, ele disse que Bolsonaro e Temer não mereciam estar ali, PPP, e que ele que teve 3 mandatos tinha que ter 3 fotografias ali, esse jeito... Meu Deus, eu tenho dito que horror. Eu fico imaginando de noite o Lula chamando Janja de Mo, e a Janja chamando Lula de Moa. Meu Deus, meu Deus. E esse homem não tem, esse homem é uma ideia, não é mais um corpo, é uma ideia, né? Pois bem, veja, houve muito zum a respeito da ida ou não. E o motivo da ida, depois, ao final de contas, dos 3 comandantes das forças. As pessoas chamam maldosamente de 3 patetas, coisa assim que eu não posso concordar com isso. Não posso. Aliás, bom, deixa pra lá isso. Outro dia eu conto. O fato é o seguinte, o ministro da Defesa, José Múcio de Maracujá, está demissionário. O quê? O homem, ele deu entrevista ao Globo, a Mônica Bergamo da Folha de São Paulo já disse isso também. Ele está aí vazando. Primeiro, esse sujeito deve tudo a Lula, o José Múcio, ora ministro da Defesa. Só que ele é um sujeito muito errante, é um quixotesco ao contrário, é um Quixote, é um Don Quixote de la Mancha ao contrário. Ele foi indicado ao Tribunal de Contas da União no passado, por indicação de Lula, e ele, no próprio tribunal, ele disse certa vez que devia tudo a Lula, tudo. Então, este mesmo José Múcio de Maracujá, ora ministro da Defesa, ele e sua família participaram, ou pelo menos a sua família, o partido dela participaram, normal, natural, foram as portas e em frente àquelas casas verdes, melicas, nos fins de 2022. Estranhamente, agora já se sabe o motivo, estranhamente ele aceitou ser ministro da Indefesa no governo Lula, por gratidão ao cargo no TCU. Mas não é fácil, porque por mais que tentem sobreviver de aparências, as humilhações são fortes do governo para com a caserna. E o Múcio não suporta, diz que tem quase 80 anos e está com uma bela aposentadoria gorda, graças ao Lula, do TCU. Mas ele diz que trabalha todos os dias. Mas dizem o seguinte, o José Múcio Maracujá já disse mais de uma vez que no dia 8, que agora eu chamo de 8 do Lula, lá no início do governo do Lula, não houve tentativa de golpe. Vários homens brasileiros, e mulheres também, de honestidade, franca honestidade, e com intelecto também, honestidade intelectual, tem dito, não houve coque. Do ponto de vista do direito, de um lado, nós verificamos que vários dos acusados, de uma maneira geral, todos os acusados, não poderiam responder pela tal da tentativa de golpe, porque é uma hipótese clássica da teoria geral do direito penal, que é crime impossível, por absoluta impropriedade dos meios, supostamente empregados para derrubar o estádio democrático de deleite. Crime impossível por quê? Porque os supostos meios empregados para esse suposto fim
uma garrafa de água mineral, bíblias, algodão doce, velhinhos, velhinhas, moradores de rua. Tinha gente até com deficiência cognitiva. Crime impossível. Muito bem. Houve situações ali de dano ao patrimônio público. Bom, uma vez comprovada a autoria, etc. Crime de dano, artigo 163 do Código Penal, da forma qualificada, pelo dano ali ser contra o dano causado ser contra patrimônio público. Pena ali de 3 anos, não dá nem regime semiaberto. Regime aberto, que com base no artigo 44 do Código Penal, substitui-se a eventual pena privativa de liberdade por penas alternativas à prisão. O pessoal fala pagar a cesta básica, prestar serviço comunitário. É isto. Bom, mas o que é que ocorre? Eles estão agora comemoraram o 2º ano do salvamento da democracia. E o José Múcio, que já havia levado esses comandantes, os mesmos comandantes, lá sentaram envergonhados no final da fila, em 2024, agora os levou. Ele está demissionário, ele diz que ele quer sair do governo, principalmente porque, bom, é o que dizem. Não, que ele quer sair porque ele pensava que naquele momento era apenas um afã de momento, o governo queria emplacar essa tese mesmo de tentativa de golpe, mas ele está vendo que os caras estão querendo realmente tocar o terror mesmo e nessa versão, nessa narrativa. Então ele não quer compactuar com isso mais, apesar dos favores que ele deve para Lula, ele quer sair. A desculpa é que está cansado, etc, etc. Já avisou a Lula várias vezes. Agora, eu me pergunto, mesmo assim este homem foi lá, é bico doce, viu? Foi lá e na lábia convenceu estes comandantes das forças. Eles foram comemorar um salvamento de um risco que não houve, segundo o próprio ministro da Justiça, e ele leva os comandantes. E o próprio ministro da Justiça, de maneira cínica, disse horas antes desse evento maletoso que ele ficará feliz quando os culpados forem punidos. Mas culpados pelo quê? Se Vossa Excelência disse que não houve nada. Não é? Agora, esses comandantes, vazou aí na imprensa que eles iam, porque deve tudo a Painho, que lábia doce o Painho Lula deu para esses comandantes. Mas eles iam, mas eles dizem que estavam com medo de serem insultados pelos próprios novos companheiros, os esquerdistas, que gritaram de fato lá, anestesia não, anistia não, anistia não, anestesia não. Eles foram, quando até o Arthur Lira, que tem um temperamento escorregadio, não foi, não quis participar dessa bagaça, quando até o Pachecuzão, que é um servil, não foi. Quando até o Alcolumbre, dizem futuro presidente do Senado, não foi. Quando até o Mota, o meninote, início de carreira, não foi. Dizem futuro presidente da Câmara. Bom, mas dizem que os comandantes estavam com medo de serem insultados pelos novos amigos. É assim, quando a gente entra, a gente fica amigo de uns caras da pesada e a gente fica com medo de não ser, como diz o cara no português da Janja, a gente ficamos com medo de não sermos aceites. Na é verdade, fecha aspas aí, pro linguajar do português da Janja. Está aqui. Aliás, eu quero trazer uma outra coisa. O Polírio, nessa mesma ocasião, no dia aí da comemoração do GOC do 8 do Lula, o Políbio Braga aqui no blog está chamando a atenção para o seguinte. Diz que o Lula humilhou o brigadeiro
Damasceno, comandante da aeronáutica, em público. Está aqui. Opinião do editor, Políbio Braga. Nunca antes um presidente ousou humilhar publicamente um comandante militar. Vocês já olharam para a cara desses 3 comandantes? Eles não se parecem com nada. Não tem rostos esses homens. É algo opaco. Não tem expressão facial esses homens. Diz aqui o Políbio Braga. O brigadeiro foi humilhado por Lula em pleno ato oficial do dia 8 do Lula. O presidente nomeado, adoro que o Políbio chama o Lula de presidente nomeado, é muito legal. O presidente nomeado Lula da Silva puxou a orelha em público do comandante da aeronáutica, que junto com seus companheiros do Exército e da Marinha foram compelidos a participar do ato de ontem no Planalto. Não foi apenas o que Lula disse, mas o tom que ele empregou, dirigindo-se diretamente ao brigadeiro Marcelo Canitz Damasceno, na frente de todo mundo, do tipo bate-boca de botequim. Lula estava lá dizendo como é que o Exército deveria ser, como é que as Forças Armadas, de um modo geral, devem se comportar. Aí o Políbio Braga está chamando a atenção que do nada não, em determinado momento o Lula olhou e disse: ouviu, brigadeiro? Entendeu aí, brigadeiro? Quem é que manda e quem é que obedece? Entendeu aí, brigadeiro? Que eu não passei 500... Aí eu que já estou aqui estendendo, né? Que eu não passei 500 dias naquele hotel onde aprofundei-me com a Janja em Curitiba à toa. Estou voltando para terminar de amassar os milicos. Esses milicos vermelhos. Que horror! Esse homem não tem filho, não tem esposa, não tem nora, não tem neto. Que doce esse doce brigadeiro. Então dizem que o Políbio disse que o Lula, no sermão, dirigiu-se ao brigadeiro. Ouviu, brigadeiro? Olha lá, hein? Estou de olho em vocês. Ouviu, brigadeiro? Entendeu quem manda, brigadeiro? Assim está bom. Assim está melhor. Meu Deus. Bom. Que coisa. Em breve nós vamos pegar e vamos mostrar esse troço, né? Vamos mostrar. Dê seu like aí. Se inscrito, confira a inscrição, se continua ativa, inscreva-se se está aqui pela primeira vez. Considere se inscrever como membro também do Até a Aba Seja Membro. Compartilhe com todos que puder. E também comente de maneira responsável e de maneira criativa. Um abraço, até a próxima.